O publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que a cúpula do Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula foram chantageados por um empresário que dizia conhecer detalhes da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Marcos Valério foi personagem central do caso que ficou conhecido como Mensalão do PT. O publicitário foi condenado a 40 anos de prisão por participar como operador do esquema que pagou propina mensalmente a parlamentares que apoiavam o governo Lula. Em 2012, Marcos Valério começou a dar sinais de que conhecia detalhes sobre uma suposta chantagem que a cúpula do PT sofria, envolvendo a morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Daniel foi sequestrado e torturado e seu corpo foi encontrado em uma estrada. Na época, a polícia concluiu que o assassinato de Celso Daniel foi um crime comum, mas o Ministério Público sempre suspeitou de motivação política, uma queima de arquivo, por causa das evidências de que havia aqui, dentro da Prefeitura de Santo André, um esquema organizado de arrecadação de propina. O Ministério Público reabriu as investigações do caso no ano passado e o depoimento de Marcos Valério vai ser incluído no processo. O Jornal da Record teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais, que teve a presença do promotor de justiça de Santo André, Roberto Vider Filho. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade das ameaças ao então presidente Lula, ao então ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. Haja vista que o deputado professor Luizinho havia revelado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder sozinho pelos fatos e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito Celso Daniel. Marcos Valério disse ainda que após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. Em 2016, Marcos Valério já tinha falado sobre o caso Celso Daniel em depoimento à Justiça Federal do Paraná, dentro do processo da Operação Carbono 14, 27ª fase da Lava Jato. Ele revelou a conversa que teve com o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, a respeito da suposta chantagem que Ronan Maria Pinto estava fazendo a Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho. O termo certo é chantagem mesmo. Mas o senhor ouviu isso do senhor Silvio Pereira ou deles? Não, senhor. Ouvi do senhor Silvio Pereira, não do senhor Ronan, do senhor Silvio Pereira. E a primeira conversa dentro do Sofitel Hotel, na lanchonete do lado de fora, foi explícito isso, que os ministros José Dirceu, o presidente Lula e o senhor Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. Marcos Valério falou também sobre o contrato de empréstimo assinado entre o Grupo Chaim e José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. O dinheiro seria para pagar Ronan Maria Pinto, que logo depois comprou o jornal Diário do Grande ABC. Valério disse que tinha medo de falar sobre o assunto, por causa da periculosidade dos envolvidos no caso. O senhor assinou o contrato e depois que o senhor assinou o contrato, o senhor desistiu de fazer a operação porque, nas suas palavras, o senhor foi ver quem era Ronan Maria Pinto, correto? Sim, senhor. O que aconteceu? Como é que você descobriu quem era Ronan Maria Pinto? O que o senhor fez para descobrir quem era Ronan Maria Pinto? Excelência, o que eu descobri é muito sério e eu não queria me envolver. E vou pedir para não responder essa pergunta. Por quê? Porque é um assunto muito grave e eu não quero correr risco. Eu estou preso e numa penitenciária. O PT disse que Marcos Valério mente desde os primeiros depoimentos em 2012.
O ex-ministro Gilberto Carvalho afirmou que nunca esteve pessoalmente com Marcos Valério e que o mesmo vale para o ex-presidente Lula. Carvalho desafiou Marcos Valério a apresentar qualquer prova ou testemunha que dê base à acusação. A defesa de Ronan Maria Pinto disse que as declarações de Marcos Valério são mentirosas e que não há qualquer prova documental que sustente as afirmações de Valério. Paulo Okamoto afirmou que Marcos Valério repete declarações mentirosas e sem provas que já foram investigadas e arquivadas pela Justiça. Nós não conseguimos contato com os demais citados na reportagem.